Vida Selvagem, Em Companhia das Baleias, segunda parte. I'm Roger Payne. Sou o Roger Payne. Nos últimos 25 anos me dediquei aos estudos das baleias e à proteção dos animais. Um dos meus estudos baseia-se na baleia franca, aqui na costa da Patagônia. Em todas as minhas pesquisas, tento descobrir aspectos interessantes das baleias, que permitam despertar o interesse e o fascínio das pessoas. Afinal, o destino das baleias e dos homens estão intimamente relacionados. Todos os anos, desde 1970, trabalhamos neste acampamento, em uma faixa da costa desértica, lugar preferido das baleias. À medida que vamos encontrando baleias mortas, estamos mais seguros das causas que envolvem estas mortes, e nos preocupa que outras baleias se deparem com as mesmas ameaças. Passei grande parte da minha vida dentro desta pequena cabana, desta escarpa, observando os mais de 1.100 exemplares que já identificamos, e algumas vezes as observamos por telescópio por mais de 16 horas seguidas. Tudo nos proporcionou uma ampla visão dos problemas que afligem as baleias. Como cientista, já viajei por todo o mundo, trabalhando com baleias e golfinhos em lugares estranhos e bonitos, onde a pesca ainda não aniquilou estes animais. Nos anos que se seguiram à moratória da pesca das baleias, quando a experiência dos conservacionistas permitiu formar importantes grupos ativistas internacionais, uma estranha calma estabeleceu-se no mundo das baleias. A partir de então, passou a ter lugar uma série de encontros quase mágicos entre as baleias e os homens. Um dos mais emocionantes aconteceu aqui, na pequena cidade de Dingle, na Irlanda. Logo começaram a chegar turistas de todas as partes do mundo para conhecer este solitário embaixador do mundo aquático. Seu nome era Fungi e parecia aceitar todas as formas de contato, recusando qualquer recompensa que não fosse o afeto e o contato físico. Sheila Stokes foi uma das primeiras pessoas a estabelecer contato com Fungi, e na primavera de 1990 fui até Dingle para conferir o grau de intimidade que tinham estabelecido. Parece que desfrutava da companhia dos humanos, tanto na água como num bote, numa canoa, numa prancha de surf, onde quer que fosse. Me pergunto se este animal é único, ou é você que é única, ou as pessoas que nadaram com estes delfins. Você acha que as pessoas poderiam fazer isso com os golfins de outra espécie? Não sou uma especialista, mas sempre considerei os delfins animais muito simpáticos. Não sei porquê, mas sempre pensei isso. Conheci outros delfins e eram igualmente simpáticos. Sinceramente, acho que quem estiver preparado para fazer um esforço e perder tempo, conseguirá aproximar-se e estabelecer uma relação com eles. Do outro lado do mundo, na Baía dos Tubarões, na Austrália, existe uma pequena faixa de terra ao longo da costa onde exemplares desta mesma espécie de delfim entraram em contato com os seres humanos repetidas vezes. Sempre que se navega ao longo destas praias, os delfins se aproximam. Esta fêmea sofreu uma terrível queimadura solar. Os pesquisadores acreditam que um grupo de machos deve tê-la perseguido até um banco de areia, onde teria encalhado várias horas até que a maré alta a libertou. Veio receber carícias ou somente está interessada no que tenho? É uma pergunta interessante, pois nesta área os delfins com frequência se aproximam de barcos e banhistas. A Baía dos Tubarões está repleta de peixes. Assim que o que lhes damos não pode ser a única razão em atraí-los. Estes animais se aproximam até poucos metros da praia e de onde estão, nos observam. Parecem ter uma grande curiosidade, uma espécie de fascínio pelas pessoas.
Por outro lado, milhares de pessoas vêm de todas as partes até a costa oeste australiana retribuir seu gesto com igual fascínio. Espontaneamente, aproximam-se da margem para que lhes deem comida. Com muito cuidado, protegem sua ração de peixes dos outros delfins, guardando-a para suas crias. Da mesma forma que fazem os donos deste lugar ao protegerem os direitos de propriedade que têm, passando-os a seus descendentes. É apenas pelos peixes ou os delfins demonstram verdadeiro afeto? Como comprovamos em Dingle, o afeto pode ser suficiente. Delfins em cativeiro, usados para espetáculo. Isso faz arrepiar o cabelo de muita gente. No entanto, é um modo de proteger os delfins. Mas é isto o que eles querem? Fantástico! Este é o Centro de Pesquisa dos Delfins, também conhecido como Escola Marítima Flipper, já que aqui foi realizada a mais famosa série de televisão. É um lugar fantástico onde as pessoas podem vir e relacionar-se com os delfins, apegando-se a eles mais do que se possa imaginar. Funciona assim faz mais de 30 anos. No começo era apenas um centro de treinamento de delfins e nunca se havia pensado no que chegaria a ser. Atualmente é um lugar maravilhoso em que as pessoas e os delfins podem relacionar-se, como em nenhum outro lugar do mundo. Vim à Flórida porque um amigo que dirige este centro afirmava que os delfins permaneciam dentro da área cercada, mesmo quando as comportas eram abertas, comunicando-os com o mar aberto. Seria possível que preferissem os seres humanos aos de sua própria espécie? Queria vê-lo com meus próprios olhos. Quando abriram as comportas, nadei para fora e comprovei que era verdade. Tive que incentivá-los várias vezes para que saíssem e, quando saíram, voltaram a entrar rapidamente. Apenas consegui persuadi-los a que nos distraíssem, ainda que seja tentador pensar que preferem as pessoas à liberdade. Muitos desses delfins nasceram aqui. Além do mais, toda esta brincadeira é recompensada com peixes. Não se pode sair deste lugar sem o pressentimento de que os delfins gostam dos humanos, já que nada os impede de cruzar esta comporta aberta. Na verdade, Roger sempre suspeitou que havia uma afinidade natural entre os seres humanos e as baleias, como resultado das suas experiências na Patagônia. As embarcações com pessoas a bordo atraíam, sem dúvida alguma, enormes baleias francas. Aqui estamos, diante desta enorme criatura de 30 toneladas. Este ruído é sua respiração. O que vai acontecer conosco? Nada, absolutamente nada. É totalmente manso e tranquilo. Não é o animal que nossos avós diziam que eram. Não tiveram as experiências que deveriam ter tido. Era tudo bobagem. Veja, quando voltarem a subir, tentarei tocá-los. Vamos ver se posso. Está vendo? É assim. Toquei sua cabeça. Ao afundar, seu corpo choca-se com a água e faz este ruído. Uma criatura feroz, não? Por que acontece isto? Acho que esta baleia está totalmente entediada, e nós somos interessantes, algo novo e, além disso, não a perturbamos. Assim que ela veio basicamente para nos observar. Aqui se pode ver seu olho bem debaixo desta grande mancha branca. Observa-nos, observa o motor e provavelmente verá meus pés dentro da água. E quanto mais permanece, mais segura se sente, já que nada acontece. Não fazemos nada contra ela. Não atacamos com arpões, nem cordas, nem passamos com o bote sobre ela. Assim que simplesmente está ao nosso lado, soprando de vez em quando. Creio que pela história da humanidade, talvez as baleias gostem dos humanos, talvez queiram conhecer-nos, ter a oportunidade de fazer novos amigos, do mesmo modo que atualmente gostaríamos de ser seus amigos.
A verdade é que não tivemos essa oportunidade, e é a primeira vez que isto acontece. Quando vemos baleias que se aproximam do bote e sobem à superfície, descobrimos que são as baleias que realmente tentam dar o primeiro passo, não nós. Este contato estreito não é nada especial para estas simpáticas baleias francas. Em qualquer parte do mundo, quando estas cordiais baleias superam em número aos barcos turísticos, são elas que competem para chamar a atenção das pessoas. Estas observações sobre a sua cordialidade foram realizadas numa espécie de indústria da observação das baleias, que na última década se estendeu por todo o mundo em grande parte, pelos estudos e pelo entusiasmo de Roger pelas baleias. Onde quer que existam baleias, que podem ser vistas de cima de um barco, também existem pessoas que irão vê-las. Na via marítima de St. Lawrence, no Canadá, pequenas frotas de embarcações transportam milhares de turistas para ver as belugas. Não se intimidam em pôr estas roupas de sobrevivência de cor laranja, já que estas baleias nadam em águas onde uma pessoa apenas poderia sobreviver por poucos minutos. A observação das baleias reviveu a economia de pequenas cidades como Saguenay, que, como muitas outras comunidades costeiras, cresceram graças a esse tipo de turismo. Assim que depois de 800 anos lutando com as baleias, tudo isso acabou, substituindo a pesca da baleia por uma nova indústria, a da sua observação. Estamos agora a bordo de um barco de uma das empresas que se dedicam a esse negócio em Boston. A esta região vêm centenas, ou melhor, milhares de turistas todos os anos. Até mesmo em dias chuvosos e com ventos fortes como hoje, encontram-se dezenas de barcos e todos vêm com o mesmo objetivo. Ver as pessoas entusiasmadas com as baleias me dá uma grande esperança, porque é uma imagem que ninguém jamais esquece. As pessoas vêm de todas as partes do mundo e voltam como ferrenhos defensores das baleias pelo resto de suas vidas. Somos de Gloucester, Inglaterra. Sim, viemos de muito longe, mas valeu a pena. Fantástico. Apesar deste tempo horrível, Claro, é muito mais emocionante. existe apenas um lugar no planeta onde se pode ter a mais extraordinária experiência em observar baleias. Nos mares do sul, na ilha da Nova Zelândia, onde se pode encontrar cachalotes machos de até 50 ou 60 toneladas. São os maiores predadores de todos os tempos do planeta. Extremamente pontuais, os cachalotes machos vêm aqui regularmente. Os maiores podem viajar mais de 2.500 quilômetros desde o Equador, deixando para trás, em climas mais quentes, as fêmeas com suas crias. Vêm aqui para tomar parte num banquete histórico. As correntes que se chocam com os flancos submarinos da Nova Zelândia trazem à superfície nutrientes que alimentam uma grande quantidade de plantas, que, por sua vez, nutrem a toda uma cadeia alimentar que explora toda esta abundância. E é no alto desta suculenta pirâmide alimentar que se encontra o gigantesco cachalote. Este redemoinho é provocado por um grande exército de peixes que estão se alimentando.
As formas redondas que saem à superfície são as bocas abertas de peixes grandes que perseguem a um grupo ainda maior de peixes pequenos. Quando todo este delírio termina, centenas de gaivotas se lançam em busca dos restos e as espécies maiores afugentam as menores. Roger chegou à Nova Zelândia para filmar os potencialmente agressivos cachalotes machos debaixo d'água, algo que nunca tinha sido feito aqui antes. Infelizmente, o primeiro animal que Roger e a tripulação encontraram foi um exemplar com uma reputação duvidosa em sua forma de tratar os barcos. Isso lhe valeu o apelido de Hound, palavra que em Maori significa vândalo. Apesar de tudo, nosso câmera Tony Miller entrou na água. Quando vimos que Raul submergia na parte mais escura e profunda, pensamos que desceria 1 quilômetro para caçar por 1 hora. Meu coração disparou quando Rum surgiu na superfície e foi em direção a Tony. Provavelmente, Rum não tinha a intenção de fazer nenhum mal a Tony. Acho que apenas se comportava como o garoto mau que esbarra em você quando passa ao seu lado. Há outro tipo de conflito entre as baleias e o ser humano. Na costa da Terra Nova, onde a conservação das baleias é realizada com sucesso, o número de baleias cresceu, criando um confronto direto entre baleias e pescadores. A espécie que causa mais problemas aos pescadores é a baleia corcunda ou jubarte, com 12 metros de comprimento e que se alimenta de grandes quantidades diárias de peixes. O Dr. John Lien, biólogo canadense, dedica todo o seu tempo a resolver este problema. São 30 mil pescadores que ganham a vida nessas costas. As áreas produtivas são, na realidade, poucas, e o que acontece é que as baleias se alimentam nestes mesmos lugares. Os pescadores têm, então, que pôr todas as suas redes aí. Assim que em áreas como essas, cheias de peixes, estão todas cercadas pelas redes. Este não é um deserto oceânico. O que está acontecendo com os oceanos no mundo inteiro é que estão sendo essencialmente domesticados, da mesma forma como domesticaram os campos. As baleias que vêm para essas águas correm sérios perigos. Enquanto a população das baleias cresce, os pescadores continuam jogando suas redes, de forma que há um grande perigo de que as baleias se choquem com essas redes. O que pensam os pescadores das baleias?
Que atitude tem em relação a elas? Acredito que são uma peste. São como os ratos marinhos. Para um homem que deve manter a sua família, uma rede custa entre 5 e 10 mil dólares. É um contrato. Os pescadores têm entre 3 e 4 semanas para ganhar o que necessitam em todo o ano com esta rede. O que ganham não é muito, algo entre 5 e 10 mil dólares. Mas se durante esse período de intensa atividade uma baleia se choca com a rede, é uma catástrofe para o pescador. Pode comprometer o sustento de todo o ano. Não só lhe custa dinheiro consertar a rede, como lhe faz perder 1, 2 ou até 3 semanas tentando recuperar o investimento feito. Assim, que não apreciam muito as baleias. Tenho certeza que em quase todo o mundo as pessoas se surpreenderiam de que alguém se pergunte sobre quantas baleias deveríamos ter. Aqui as pessoas se perguntam quantas baleias são suficientes. Se deveríamos ter grande quantidade de baleias ou se aqui existe é suficiente. Acho que em Boston ou em Londres as pessoas jamais chegariam a pensar se há muitas baleias ou não. Mas aqui é algo normal. Nos últimos anos, os pescadores tiveram que utilizar mais redes para ganhar a vida. Algumas reservas de peixes diminuíram. Por algum tempo, as baleias foram protegidas. As jubartes parece que estão muito bem e seu número continua aumentando. O conflito entre pescadores e baleias piora ano após ano. De dia e de noite, faça bom tempo ou não, John se esforça para salvar as baleias, arriscando sua vida para libertar as cerca de 70 jubartes que ficam presas todos os anos. O segredo de toda esta operação está em ter a cooperação dos pescadores. Está ouvindo? Sim, Sim, fantástico. bem cronometrado. John recebeu uma chamada para resgatar uma jubarte viva, presa em uma rede. He's pumping there now. He's not going to, that rope is not going to go over that line. À primeira hora da manhã, a temperatura da água nunca é superior a 1 ou 2 graus. John realizou esse trabalho durante muitos anos, salvando centenas de baleias. Mas tudo tem um preço. Sente fortes dores no peito pelas constantes imersões necessárias para planificar o seguinte passo. John Lennon, no entanto, aprendeu que o simples fato de conseguir um contato visual com a baleia presa muitas vezes produz uma mudança na atitude do animal. Passando do medo ao relaxamento, chegam algumas vezes a cooperar. Não quero assustá-la. As baleias precisam subir à superfície para respirar, e é um mistério como conseguem ficar tão tranquilas quando ficam presas, e a rede as arrasta para o fundo. O que nunca devemos esquecer, enquanto observamos como este homem extraordinário trabalha a apenas alguns centímetros da baleia, é que este animal é do tamanho de um veículo de 12 rodas. Nunca vi um homem que se dedicasse tanto a manter a paz entre as pessoas e as baleias. Se acontecesse qualquer coisa a John, este lugar desapareceria. Deu uma forte sacudida e se acabou. Já saiu, está bem.
Estava em perfeito estado. Fabuloso, John. Bom trabalho. Quando chegamos às redes de pesca de bacalhau, nos informaram da presença de uma baleia morta. Os gases de decomposição haviam levado seu corpo à superfície. O incidente foi duplamente trágico. Havia 2 baleias mortas na rede e era a primeira vez que John viu algo assim. Esta baleia está morta e os gases de decomposição dilataram seu pescoço. Possivelmente é deste tamanho que fica o pescoço quando, ao caçarem peixes, se enche de água. Veja estes membros mais rígidos. Veja como se move em relação a outros membros rígidos. Observe como se move para frente e para trás pelos movimentos das ondas. John sabia, por experiências passadas, que a única forma de libertar o corpo da rede da que tanto dependiam estes pescadores era cortando a cauda com uma pequena faca de cozinha. Mas o vento era cada vez mais forte e John teve que realizar a operação em condições extremamente difíceis e com grandes ondas. O problema são essas ondas. Não posso segurá-la para tentar cortar. Sim, assim está bem. Whoa, hard on the rib. Já era quase meia-noite quando liberamos a carcaça, que deslizou mar adentro. John, o que espera com tudo isso? O que você gostaria que acontecesse no futuro? Gostaria de ver os pescadores realmente envolvidos em grupos locais de todos os tipos de proteção, que cuidassem do oceano, que protegessem suas espécies e que o fizessem para seus filhos e filhas. John Lane e Roger Payne acreditam que deveriam existir áreas no mundo reservadas para parques marítimos destinados às baleias. Na verdade, em 1983, Roger persuadiu o governo argentino para outorgar este status à Península Valdez. Infelizmente, no final da década de 80, começou a acontecer algo nessas praias que destruiu o sonho de um mundo em que as baleias e os seres humanos pudessem conviver em mútuo respeito. Um significativo número de baleias apareceu morto nessas praias, em diferentes partes do mundo. É curioso que a uma pouca distância de onde se encontra uma baleia morta, estejam também outras baleias nadando. Às vezes me pergunto se são as companheiras do animal morto que esperam que ela volte ou se lamentam por sua perda. Aqui, as gaivotas pousam sobre o lombo das baleias franca e beliscam sua pele. Esta atividade aparentemente inofensiva pode ser um indício de um problema muito mais sério enfrentado pelas baleias. Uma misteriosa doença cutânea. Observamos que as baleias desta baía têm uma série de manchas no lombo. Cada mancha é deste tamanho e pensamos que se deve a uma doença parecida à varicela ou à varíola no homem. O que achamos que aconteceu aqui é que estes animais devem estar com seu sistema imunológico deteriorado pelas substâncias tóxicas e venenosas que há no mar, como, por exemplo, o policlorato de difenil ou PCB. Se isto for verdade, temos um terrível pesadelo em nossas mãos, porque seria o equivalente à AIDS. A AIDS marinha.
A AIDS destrói os pacientes ao minar o seu sistema imunológico. Foi descoberta ao causar uma erupção cutânea no homem. Como estas manchas poderiam, na verdade, revelar algo espantoso, teríamos que fazer uma coisa que sempre detestei: realizar uma biópsia. Extraímos um pouco de pele das zonas afetadas e a examinaremos para determinar se é ou não o vírus que pensamos ser. Roger pegou algumas amostras das baleias mortas e das que ainda estavam vivas, mas os exames que realizou em seu rústico laboratório não lhe serviram para muita coisa. No entanto, começou a suspeitar que esta preciosa baía poderia estar contaminada por produtos químicos tóxicos e que poderiam estar envenenando as baleias. Há dois fatores que surgiram como resultado da contaminação do mar e que começamos a suspeitar que são muito graves. Um é o aumento da incidência das marés vermelhas, organismos altamente tóxicos que podem matar um ser humano instantaneamente. O outro é a possível redução da capacidade de um sistema imunológico para lutar contra as infecções. Espero que as amostras dessas baleias que estou examinando indiquem uma conexão entre a contaminação do mar e a presença nas baleias de uma maior concentração destes poluentes marítimos. Nos últimos anos, quando se formavam as marés vermelhas, também começamos a observar um repentino aumento destas manchas nas baleias. Creio que alguma coisa está afetando o seu sistema imunológico e creio que são poluentes. Espero que estas amostras o demonstrem. Isto não é o paraíso, ainda que a maioria dos lugares onde se encontram as baleias o pareça. Este é o estuário de St. Lawrence, e estas águas marrons provêm dos Grandes Lagos, a maior reserva de água doce do planeta e um conhecido ponto de contaminação industrial. Vim a este lugar em 1991 porque aqui se realizou um estudo especial sobre a contaminação nestes animais, uma concentração permanente de belugas. No ponto de encontro entre o rio e o mar, o rio tem 300 metros de profundidade e atrai uma grande variedade de baleias. Dr. Pierre Bellang é um especialista na contaminação de mamíferos marinhos. Suas palavras confirmam meus piores temores do que podia acontecer com estas baleias. Se observamos as belugas, o que há em seus tecidos é um resumo do que aconteceu com este lugar nos últimos 50 anos. O processo de industrialização da América do Norte está registrado nessas baleias. O DDT que os fazendeiros utilizam em seus campos transforma-se em pequenas partículas que a chuva extrai do solo e correm pelos pequenos regatos até os rios, que finalmente desembocam nos grandes lagos ou no oceano. Estes inseticidas não podem degradar-se. Os seres vivos que se desenvolveram neste planeta comem o que existe nele e utilizam os materiais que já existem para construir suas moradias. Mas os inseticidas não existiam no planeta. Foram os seres humanos que inventaram. Nenhum organismo pode destruí-los, nem mesmo excretá-los. Assim que, quando ingerimos uma partícula de DDT, permanece no nosso corpo durante vários anos, talvez dezenas de anos. Não podemos livrar-nos deles. Quanto mais tempo se vive, mais peixe comemos, e assim estaremos mais contaminados. Essa é a história da beluga. Na parte alta do rio, de onde provém o alimento destas baleias, está localizada a maior fábrica de alumínio do mundo. Há até poucos anos, esta fábrica utilizava um processo que lançava toneladas de produtos químicos no meio ambiente através de um conjunto de chaminés. Concretamente, um composto denominado benzoato de pireno. Pierre Belland não acredita que suas baleias sofram uma misteriosa e inexplicável enfermidade. Acredita que o problema é provocado pelos homens e se chama benzoato de pireno.
O benzoato dipireno é uma substância química que provoca câncer nos organismos vivos, nos animais. Fizemos 44 autópsias nas belugas em St. Lawrence. Destas 44, 18 tinham tumores e a metade deles eram cancerosos. Esta é uma proporção extremamente alta. E a única substância química que encontramos nas baleias de St. Lawrence e que pode provocar câncer é o benzoato dipireno. Os demais produtos, como o PCB, os inseticidas, o mercúrio, o chumbo, dão origem a outros problemas de saúde, mas não provocam câncer. A mortalidade é apenas um dos problemas dessas baleias. Sua população pode ser eliminada de duas maneiras, matando-os ou impedindo que se reproduzam. E isto também está acontecendo. Algumas substâncias químicas impedem que as fêmeas deste grupo possam completar seus ciclos. Por isso, não têm tantas crias como teriam normalmente. Assim, sua população está em decréscimo. De repente, um dia chegou o que parecia ser o que reivindicavam as teorias do Dr. Pierre Berlin. Esta mãe trouxe a sua cria recém-nascida para perto da nossa embarcação. A reação do Dr. Berlin confirma a natureza única deste encontro. E um exame detalhado desta cria revelou que tinha espinha dorsal deformada, uma doença comum nessas baleias e um fato ligado à contaminação. Isto é um suicídio coletivo de baleias. Baleias como estas aparecem nas praias do mundo inteiro em grande número e morrem. Ninguém sabe por que fazem isto. Este é um grupo de baleias piloto, uma das espécies mais dadas a esse tipo de prática absurda. E a pergunta é, por que fazem isto? O que as levam a agir assim? Ninguém sabe realmente e existem muitas teorias. A que me parece mais interessante é a de que algum membro do grupo ficou gravemente doente e necessita ajuda. Os outros, socialmente ligados a ele, para o resto da vida, vêm até a praia e quando chegam aqui, morrem. Foram estudos como este, realizados durante vários anos pelo Serviço Nacional de Pesca Marinha do governo norte-americano sobre as baleias piloto, que demonstram que têm, na verdade, a capacidade de transferir substâncias químicas entre a mãe e o feto, antes mesmo do seu nascimento. Depois de nascer, o que acontece é que o leite com que a mãe alimenta a cria também transmite as substâncias químicas que a mãe possui. De forma que esta cria já está contaminada desde o primeiro dia. Assim se produz um acúmulo de substâncias químicas, não só na pirâmide alimentar, mas também através das gerações. Se estas substâncias perduram tempo suficiente no tecido dos animais, significará que todas as baleias, golfins, marsopas, focas, leões marinhos e qualquer animal que acumule estas substâncias acabarão sendo ameaçados de extinção. Assim, que enquanto as baleias pilotos são transportadas até as áreas de despejo para juntar-se aos desperdícios que estão sendo jogados no oceano,
Roger começou a se perguntar sobre a extensão do problema, ainda desconhecido, da contaminação marinha. As baleias estavam a salvo? Até mesmo aquelas que nadavam em busca de alimento nas altas latitudes das regiões polares? Roger começou a suspeitar que não. O clima mundial está centrado nos polos. Representam o epicentro dos grandes temporais que estendem seus braços por todo o mundo. Agora sabemos que os poluentes industriais saltam por cima das tempestades para chegar aos polos. Quando as tempestades e as marés formadas golpeiam os polos, em particular o Antártico, são geradas grandes quantidades de nutrientes que engendram uma explosão de vida vegetal. Organismos vegetais microscópicos que florescem e transformam estas águas em uma rica e espessa sopa opaca de plâncton, alimentando também bancos de krill. Todos se alimentam de krill. As focas, os pinguins, as aves marinhas e ao menos 6 espécies de baleias. O maior animal desta cadeia alimentar é a baleia azul. Com seus 30 metros de comprimento, é o maior animal que existiu até hoje na história deste planeta ou no universo conhecido. Poderia haver alguma possibilidade de que tal monumento à vida, que passa toda a sua existência em um ambiente totalmente livre da influência humana, possa estar ameaçada? Devemos fazer frente à natureza global da contaminação gerada pelas demandas das avançadas sociedades industriais e de suas vastas extensões urbanas. Quando acontece um incêndio em uma floresta, a fumaça se espalha por todas as partes. Quando uma fábrica industrial expele gases tóxicos, todos nós respiramos estes gases. Estamos vertendo centenas de milhares de substâncias em nossos rios e em nossa atmosfera. Controlamos menos de 50 destas substâncias e esperamos que não aconteça nada com o resto. Dizemos que somos os guardiães da Terra, mas não existe a menor esperança de que ninguém, em nenhuma parte do mundo, seja capaz de eliminar nem mesmo 1% dos danos já causados. Os grandes canais fluviais que drenam as maiores cidades do mundo estão irreversivelmente contaminados, segundo informou John Crony, que controla a qualidade da água no rio Hudson de Nova York. Olho ao meu redor e vejo um rio que está menos afetado pela industrialização do que jamais esteve em toda a sua história, mas que tem hoje muito mais poluentes repousando em seus sedimentos e em seus peixes. Vivemos com um legado de toxinas e desperdícios perigosos, óleos derramados, resíduos. A maior parte do que contém este rio se espalhará pelo oceano em centenas de anos. É uma triste herança. Se parássemos tudo agora, se acabássemos com todos os poluentes, ainda assim, continuaríamos vivendo décadas e décadas transportando a contaminação do rio Hudson ao oceano. Esta central nuclear utiliza 1 milhão de galões de água por minuto e neste 1 milhão de galões também estão incluídos os peixes, o que significa matar ou poder matar milhões de peixes todos os anos. Esta é uma das nossas maiores batalhas no rio Hudson. Obrigamos todos a instalarem um equipamento especial para salvar os peixes, que custava cerca de 20 milhões de dólares, reduzindo enormemente essa matança de peixes. Neste caso, vocês ganharam a batalha, não? Sim, foi uma batalha que ganhamos. Tivemos uns 50 casos nos últimos anos e ganhamos todos, o que me dá grandes esperanças. Se podemos fazer aqui, podemos fazer em qualquer parte. Uma vez perguntaram a Margaret Mead se um pequeno grupo de indivíduos pode realmente fazer alguma coisa, a qual se dedique, sabendo o que está acontecendo. Ela respondeu que a única forma de conseguir qualquer coisa neste mundo é através de um pequeno grupo de dedicados indivíduos. Quer dizer que outros podem fazer o que vocês fizeram e, através das leis, como instrumento de pressão, podem ganhar e transformar o mundo?
As leis são um caminho, ressaltam os valores de uma comunidade. Se podemos enaltecer os valores da nossa própria comunidade, podemos ganhar. Não se ganhará todas as batalhas, mas se ganhará a guerra. Se lutarmos por algo que é certo, ganharemos a guerra. É mais uma lição da história. Esta pode ser a lição da história passada, mas hoje em dia é algo que se considera antiquado. E quanto ao nosso futuro? Aos seres do universo, uma mensagem de paz e felicidade. Mensaje de paz y felicidad. Solo a member of the Committee on Outer Space, and we believe this committee. As fitas que viajam a bordo do Voyager são verdadeiramente um testemunho da vida inteligente na Terra? É inteligente contaminar os mares e destruir nossa atmosfera com substâncias químicas que destroem as formas de vida do planeta? Aceitarão os seres inteligentes que o Voyager espera ao encontrar algum dia nossas afirmações de que somos uma espécie civilizada e escrupulosa, se as vozes que também viajam a bordo do Voyager já não podem ser ouvidas na Terra? Há uma mensagem que chega até nós do oceano, diretamente das baleias. É uma mensagem extraordinariamente importante que afirma que é possível possuir um cérebro complexo e não destruir o mundo. O que temos que aprender desta mensagem é que o que fazemos não deveria destruir o mundo. Do contrário, não teremos futuro. Tudo o que amamos e que está ligado às nossas vidas se perderá, a não ser que mudemos a nossa forma de pensar, perguntando-nos: o que faço diminui a capacidade do meio ambiente em manter os seres vivos? Se a resposta é sim, a saída é não seguir com o que estamos fazendo. Em seus 20 milhões de anos, 19 milhões a mais do que nós, as baleias viveram no mundo sem destruí-lo. Nós também poderíamos fazer o mesmo.